reagindo ao vídeo do Zé Renacho, a luta que provou o... Vamos lá. Caraca, a minha dicção foi pro caralho agora. A luta que provou porque o Gojo é o mais forte. Gojo versus... Jogo? Eu não me lembrava que o nome desse porra era Jogo. O cabeça de vulcão. Não me lembrava. Mas vamos lá, reagindo ao Zé Renacho. Essa delicinha de vídeo aqui. Vambora. Protagonista. Essa luta é pra mostrar quem é o protagonista de verdade de Jujutsu Kaisen. E todos nós sabemos que é o Gojo, né? Todo mundo de acordo? Maravilha. E também pra mostrar como o Gojo tá ajudando GG a preparar o Itadori pra isso. Acharam que eu ia falar que o Gojo é o protagonista de Jujutsu Kaisen, né? E tão certos, porque eu ia mesmo. Mas eu voltei atrás pra poder dar pra vocês um vídeo com uma parada um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Porque pra pensar quem é o Itadori até aqui. Ele é só um moleque de cabelo rosa que comeu um Snickers podre e foi de Toriko na primeira missão. Nada disso acerta nos dois objetivos principais de GG Akutami, que são marketing e destruir personagens que a gente ama. Só que até aqui ninguém amava o Itadori. E aí, por causa disso, também ele não tinha nenhum apelo comercial. Até porque ninguém tem mais apelo comercial do... Esse... Tá estranho o... Não tá estranho, não? Normalmente esse fundo verde do Zé Renacho ficava melhor, hein? Não tinha aqui essa paradinha aqui, ó. Não ficava esse sombreamento aqui. Ih, rapaz, será que deu alguma coisa, algum ruim na gravação? Normalmente ficava de boa, né? Acho que deu algum probleminha na gravação. Ó, tá meio ruinzinho aqui, ó. É porque pra vocês acho que não tá aparecendo bem. Mas tá meio ruinzinho aqui. Satoru Gojo. E antes da luta começar, vamos lembrar onde a gente tá no anime. O Itadori tinha ido de Junpei alguns dias atrás, só que ele fez um acordo com o Sukuna pro Sukuna reviver ele, e agora o Gojo tá treinando ele. Botou ele, inclusive, pra passar por um dos piores treinamentos que um garoto da idade do Itadori pode passar, e assistir filme. O Itadori é um moleque da geração TikTok. Não, e a gente não pode esquecer que é uns filmes que é pra mexer com sentimento, né? É pra mexer com sentimento. Tava assistindo os filmes franceses lá, uns de drama, de terror. Fica 2 horas vendo a mesma coisa, beira a tortura. E o Gojo, depois de deixar o Itadori lá, ele vai ter uma reunião e ele não consegue deixar de ser excêntrico. Que é uma palavra que só funciona se você for rico, bonito ou maneiro. Se você não for nenhuma dessas coisas, você é só esquisito. Que é o meu caso, né? Esquisito demais! O objetivo de vida, inclusive, é ser excêntrico e misterioso. Igual o Daemon de Vampire Diaries, que é o mais perto que a humanidade já chegou de criar um Satoru Gojo no mundo real. Aquele cara de terno que anda com o Gojo e tá o tempo inteiro aparecendo no anime, mas eu não lembro o nome, pergunta se o Gojo quer parar em algum lugar e o Gojo fala, não, vambora, que eu quero chegar na hora hoje. E aí ele completa essa frase falando, para aqui, porque todo mundo se atrasa, mas ninguém se atrasa mais do que Satoru Gojo. O Gojo fica parado numa estrada no meio do nada, de noite, e que se isso aqui fosse no Brasil, já tinha aparecido uma mulher de vestido branco. Com certeza. Cara, assim, o Gojo, ele... Eu vou usar a linguagem do TikTok, linguagem de jovem, né? O que o Gojo farma aura... Sacou? Porra! Diferenciado demais. E aí a gente entra na problematização de ter um personagem pica que não é o protagonista. E a gente sabe o futuro do Satoru. A gente sabe o futuro do Gojo. A gente sabe o que vai acontecer com ele. E a gente sabe que é uma desgraça. Entendeu? A gente sabe que é uma desgraça. Mas como é no Japão, aparece o jogo. Que é uma maldição que não soube escolher exatamente o que ele queria ter. Porque ele tem uma cabeça de vulcão, os dentes são pretos e ele é tipo um ciclope com um olho só. Como todo ciclope. Só que... acho que é bom especificar pra não acharem que ele tem 2 olhos e um faltando. Ele só tem um olho no meio. Vocês estão vendo o desenho também? Por que eu tô falando também? Ele tá mais perto de um Digimon do que de uma maldição de Jujutsu Kaisen. Laura, fala alguma coisa aí rapidinho.
Oi. Obrigado, é só pra gente ter você falando dentro dos primeiros 5 minutos aí e eu não ficar recebendo um monte de comentário. Acha, cadê a Laura? O que aconteceu? Ela tá aqui, só que ela tá mexendo no celular. Ela agora mexe no celular no meio do vídeo. Porque eu fico de costas pra você, eu não tenho o que assistir. Eu só fico olhando pra tela do computador com o roteiro na tela. Se tivesse como te assistir, eu estaria te assistindo. Tudo bem, desculpa então, perdão. Ele já chega. A pauta, a Laura tem aquela falta de compromisso, né? Com entretenimento ali. Ela deveria estar ali, assistindo um homem dela, né? Esse homem maravilhoso chamado Zé Renacho. Causando danos à propriedade pública e prejudicando o fluxo do dia seguinte, porque ele cai do céu e faz um buraco no asfalto. E aí logo depois faz aparecer um vulcãozinho do lado do Gojo e taca-lhe lava nele. Só que não queima só o Gojo, queima também a estrada e a flora local. Aí amanhã o Balanço Geral ou a Suzana Naspolini vão estar aqui nessa rua fazendo uma entrevista, perguntando as coisas. Menina, a Suzana Naspolini morreu. Mentira. É verdade. Mas é um anime que lida com o fantasma. Mas ela ia... É a segunda vez, pelo que eu me lembro, é a segunda vez que lançam um morreu pro Zé Renacho no meio da live, do vídeo. No meio do vídeo. Acho que teve uma outra situação um tempo atrás, que ela falou que não sei quem morreu, e agora... falou agora dessa moça aí que eu não sei quem é, acho que é lá do Rio, né? Deve ser lá do Rio. Tá lá pra falar desse descaso da população com a estrada local. E na época que a gente viu o Gojo pegando fogo, nós quase fomos traídos por GG Akutami, porque ninguém que aparece na abertura desse desenho está salvo. Mas o Gojo é diferente. GG nunca cortaria o Gojo dessa maneira. E se ele roda aqui, o GG fica sem ninguém pra vender boneco e camiseta na Pticas. O jogo ri e chama o Gojo de fraco, só que quando a lava desce e a fumaça vai embora, a gente vê o Gojo parado dentro da lava, a lava sem encostar nele, e ele parado igual um modelo da Calvin Klein. Isso aqui é o máximo que eu sei de um modelo da Calvin Klein. E essa com certeza é a pose que ele tá naqueles travesseiros de corpo inteiro com personagem de anime. O Gojo vê que o jogo não é uma maldição cadastrada, não tem um CPF válido, e que provavelmente naquele momento ali ele é mais forte do que o Sukuna atual. E o jogo realmente não assistiu um episódio de Jujutsu Kaisen até aqui, porque ele tá muito convicto de que ele vai dar dentro com o Gojo. Eles até cortam pra abertura pra dar tempo do jogo se preparar a cabecinha dele, porque não vai dar certo. Talvez tentar falar com o GG, trocar aí, botar outra pessoa pra lutar contra o Gojo, não sei. Ele tem aí mais ou menos 1 minuto e meio pra resolver isso. O jogo faz sair um monte de inseto de dentro da cabeça de vulcão dele e taca todos na direção do Gojo. E assim, não sou biólogo, mas eu acho que não é dessa maneira, nem que mosquito e nem vulcão funcionam. O Gojo resolve que vai aparecer um pouquinho pra gente, e aí ele fica parado enquanto os insetos estão vindo. Quando os insetos chegam, eles param antes de bater no Gojo e passa só a onda de choque sem afetar o Gojo, mas afetando o dia do trabalhador amanhã, porque mais de uma vez a estrada é destruída. Eu não queria ser funcionário da prefeitura amanhã de manhã. O caos que vai ter essa prefeitura amanhã às 7. Mas a gente sabe que no Japão, né, é rapidinho pra consertar. Não levantaram lá um hospital no meio da pandemia em 1 mês, 2 meses, um negócio assim? Um hospital gigantesco. Não foi isso não? Não teve uma paradinha assim? Que levantaram o hospital no meio da pandemia? Acho que teve isso, teve não? Que horas abre a prefeitura? Às 10, deve abrir às 10, com certeza abre às 10. Deve ser tipo horário de banco. Abre às 10 e fecha às 3, 4. Os insetos começam a fazer barulho. Não, a prefeitura abre 8 horas, pô. Abre 8 e fecha às 14. E aí explodem. E o Gojo resolve ir pra uma outra tática pra parecer maneiro. Ele começa a olhar pro lado errado enquanto o inimigo tá vindo na direção dele, e aí ele ao mesmo tempo tá pensando em outra coisa, falando sobre outro tema que não tem relação com o que tá acontecendo aqui. Isso é um clássico de um personagem que tá no momento dele. O jogo queima a cabeça do Gojo e ele vai de feiticeiro Jujutsu pra motoqueiro Jujutsu. Ou a mula sem cabeça também, se você não... Porra, eu ia fazer... Se ele não falasse mula sem cabeça, eu ia falar. Porra, Zé Renacho. Mas a gente tá conectado, cara, é isso. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, foi a mula sem cabeça. Conheceu o motoqueiro fantasma. E aí o jogo passa por ele, vai pra trás dele, bota a mãozinha aqui no flanco dele, aqui no beiquinho aqui, e solta mais fogo nele. De explosão também. E dá até pena, sabe? Porque você vê que o jogo, ele tá se esforçando, porque a primeira luta de verdade dele, ele quer fazer valer a pena. Mas esse não é o momento dele. Não é a hora dele fazer valer a pena, dele ter destaque. Essa luta é pra GG mostrar pra Burger King, Havaiana, Pticas, Riachuelo,
Iron Studios que o Gojo e Jujutsu Kaisen têm sim potencial comercial. Dá pra você fazer uma coroinha do Burger King com a venda do Gojo, que inclusive seria muito mais legal se a coroinha do Burger King fosse o vulcãozinho do jogo. Mas o jogo não tem o je ne sais quoi de Satoru Gojo. E mais uma vez o jogo começa a falar que o Gojo é fraco, que o Gojo é isso, não sei o quê. E tá lá o Gojo parado, sem um machucado. E o Gojo é, acima de tudo, um ator. Ele é primeiro um ator e depois um feiticeiro Jujutsu. Porque depois que ele toma essa explosão, tem uma fumaça. E aí o Gojo tá dentro da fumaça, abanando a fumaça, e depois ele faz... Sendo que a gente sabe que nada chega nele. Essa fumaça não chegou até ele. Ele está fingindo que a fumaça tá incomodando ele. Um cara que, na segunda abertura, tá chovendo e ele tá andando na chuva porque a chuva não chega até ele. A fumaça vai chegar, Gojo pra cima de mim? E chegou a hora, porque o jogo com um olho só consegue fazer uma expressão de desespero muito clara quando o Gojo começa a explicar por que ele ainda tá vivo. Ele fala que ele tocou o Mugen, que é o infinito entre eles. Aí faz o... Dá a mão aqui, dá a mão aqui, que você já deve ter visto em várias redes sociais por aí. E o jogo... E eu acho sensacional a dublagem do Jujutsu Kaisen é maravilhosa. Tem quem não goste de anime dublado, eu entendo. Eu assisti muito anime legendado que, né, antes da Crunchyroll chegar no Brasil, antes da Netflix e tudo mais. Eu assisti muito anime legendado. Mas agora eu amo anime dublado. Principalmente os animes que dão liberdade pros dubladores, pô. E o Jujutsu é um desses casos. E eu acho maravilhosa a dublagem, principalmente do Gojo. Principalmente do Gojo. Tem o do... Meu Deus, esqueci... Caraca, eu esqueci o nome totalmente do principal. Caralho, minha voz ficou muito fina agora. Eu tenho que começar a falar grosso. Tem que falar grosso. Eu esqueci o nome do principal do Jujutsu Kaisen. Itadori! Porra, Itadori! Eu gosto da dublagem do Itadori também. Eu gosto também. Mas do Gojo é sensacional. E esse daqui, toca aqui. Pega aqui. Eu acho muito bom. O jogo vai e dá a mão pra esse homem, meu Deus! Mas isso também não deve ser culpa dele, porque ele deve ter sido obrigado a fazer isso, porque ele é ator novo, tá começando agora, e aí GG falou, tu vai dar a mão pro Gojo nessa hora. Aí o jogo vai discutir, vai talvez aí ter possivelmente outros papéis sendo cortados, porque não trabalhou bem em Jujutsu Kaisen. Infelizmente o jogo, como ator novo, ele não pode dar esses moles. O jogo não consegue encostar no Gojo e acha que eles estão parados. Mas aí o Gojo explica que ele tá tocando o infinito entre eles. E que ele não tá parado, ele só tá extremamente lento. E aqui a gente precisa bater palma pra Jujutsu Kaisen, porque é um episódio onde o jogo já usou 3 técnicas diferentes e em momento nenhum ele parou pra explicar de maneira confusa o que a técnica dele faz. E aí o Gojo dá a mão pro jogo e o jogo fala, não, eu me recuso. Mas aí é tarde demais. Porque a cena já tá sendo gravada e isso aqui é plano de sequência. Não pode parar. E do nada o clima fica cheio de intenção, porque o Gojo entrelaça os dedos com o jogo. E aí o jogo fala que não quer, mas aí o Gojo fala, para com isso, que se você fizer isso eu vou ficar acanhado. Gatinho manhoso. Foi o gatinho manhoso. É medroso, Laura. É gatinho medroso. Mas Gatinho Manhoso é muito bom. Vai tomar no cu. Gatinho Manhoso é muito bom. Eu já coloco o Gatinho Manhoso na minha cabeça toda vez, pô. Não consigo ver Gatinho Medroso, mas é muito bom. Não, aí é manhoso, mano. É, no caso do Gojo ia ser joguinho manhoso. E aí agora que o Shounen vai virar Yaoi. Mas pro jogo, não vai ser Yaoi. Vai virar Seinen. Porque o Gojo segura a mão dele e dá uma surra nele de mão aberta, dá só tapa na barriga e depois chuta ele pra longe. E aí depois de jogar o jogo muito longe, ele começa a fazer pose pra usar o vermelho, e aí como tudo em Jujutsu Kaisen, isso aqui provavelmente virou um papel de parede de alguém. Quando o Gojo joga o vermelho, com certeza viraria o meu papel de parede. Mas apesar que eu gosto do roxo, do poder dele, que ele juntou o azul e o vermelho, né, e faz o roxo, eu prefiro esse. Vou procurar... Hoje o papel de parede do meu computador é do Solo Leveling, né? Mas eu vou mudar pro Satoru Gojo fazendo roxo. Pra combinar também com a aura do canal, né? A floresta que antes tinha sido um pouquinho queimada, agora foi totalmente destruída. Pro bem do Japão, era melhor o Gojo parar por aqui e não lutar mais. O jogo, que é uma maldição, sozinho fez menos estrago que esse homem. O jogo sai fazendo pinball nas árvores, até tenta sair correndo, mas o Gojo já tá lá esperando ele. E o Gojo, de cabelo branco, bonito,
lutando de um jeito tão maneiro, faz até a trilha sonora de Jujutsu Kaisen mudar pra virar a trilha sonora de Devil May Cry. Ele pega o jogo pelo rosto e faz um clássico do Dragon Ball Z, que é sair arrastando o inimigo pelo chão. Eu já falei pra vocês que se o inimigo consegue dar um soco na parede e ela quebra, ele provavelmente não toma dano quando isso aqui acontece. Porém, é extremamente visual e funciona muito pra vender o negócio. Mas aí eu tenho uma teoria. Agora. Veio uma coisa na minha cabeça. Se a partir do momento que tu consegue dar um soco e quebrar uma rocha, uma pedra, uma montanha, é porque tu concentrou um poder na mão e deu aquela porrada. Ok? Acompanhe meu raciocínio. Se tu pegou o soco, deu. Pá! Concentrou poder e deu o soco. Quebrou. Era pra quebrar o inimigo. Não acertou o inimigo, quebrou a montanha, a pedra, a rocha, como vocês quiserem chamar. Mas é porque tu concentrou energia. A partir do momento que tu é arrastado no chão, tu é utilizado para quebrar uma montanha, utilizado para quebrar um prédio, por exemplo. Aí tu não tá concentrando energia, aí tu leva dano. Fora o gasto com roupa. Porque vai estragar tua roupa. Vai te deixar todo sujo, vai ter que tomar aquele banho prêmio depois, que tu vai ter que passar esponja. Fora o ralado que vai ficar também. É uma desgraça. Mas aí essa é a minha teoria. Pra tu quebrar a rocha, tem que dar tem que concentrar energia. Bati aqui, desculpa. Tem que concentrar energia. A partir do momento que tu é arrastado, tu não tá concentrando energia, tu só tá levando dano. Entendeu? Essa é a minha teoria. Mas o Gojo não fez isso pra causar dano no jogo. Ele fez isso porque a marcação dessa luta estava em outro lugar, numa clareira, que é o tipo de cenário que a gente tá precisando, porque até essa altura, Jujutsu Kaisen tava com o jogo em desenvolvimento. A Bandai devia estar em cima do GG. O jogo dá um Kamehameha de lava no Gojo e não adianta nada, mais uma vez. O Gojo já tá atrás dele, com uma perna levantada e um olho igual o Sharingan. Sabe quando eles vão usar o Sharingan e fica aquele laser passando? A mesma coisa. Que é a cara de quem tá pronto pra fazer ruindade. E dá um chutão no jogo que joga ele num lago, que deve dar o dobro de dano nele. Primeiro porque ele é de fogo, segundo porque deve estar frio. Eu não sei se passa essa sensação pra vocês, mas Jujutsu Kaisen, eu acho que por causa da arte, me passa uma ideia de que tá sempre muito frio. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like, se você deixou um comentário. Vê também se você ativou o sininho pra você receber as notificações e aos membros desse canal. Porra, tá da hora que tá crescendo muito o número de apoiadores do Zé Renacho, né? Porra, tá bem legal. Obrigado. Considera virar membro também. Tem várias vantagens de ser membro. Já tá com 3 páginas já, essa aqui é a segunda. Estão todas na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos. Vai pra como, terceira. Por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora. 3 páginas de apoiadores, pô, tá bom demais. Dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo. Mas os próximos eu vou interromper. Então um beijo, tchau. O jogo começa a mudar de tática. Já que ele não tem como ganhar na porrada, ele vai tentar começar a narutar, pra ver se junto com a narutagem dele, o Gojo naruta também. Vai que o Gojo começa a fazer um discurso, ao invés de ficar chutando a cara dele. Aí o jogo fica caído na água, igual o Naruto no Vale do Fim, e começa a ter um flashback. Ele já mandou logo o ápice do Naruto que se no meio desse flashback ele tiver um balanço, ou ele sendo maltratado por um velho, já pode fazer ponto em Boruto. E aí o jogo tem um plano. Se eu não consigo acertar de maneiras tradicionais, eu vou botar ele dentro do meu domínio. Ele acha mesmo que um cara que tá batendo nele, desde a hora que o Itadori tá dentro do metrô alagado, até a hora que o Itadori tá passando cera no cabelo e fazendo um passinho, não vai saber também uma expansão de domínio? Aí depois ele perde espaço pro Marrito? É por causa dessas coisas. Tu não vê o Marrito tomando esse tipo de atitude. O Marrito vai dar dentro com quem? Junpei. Contra quem? Itadori, quando não sabia nem fazer um Kokusen. Um moleque esperto. Tu não vê ele tomando esse tipo de decisão errada. Tirando a decisão de acabar com os personagens que eu amo, amando de GG Akutami. E agora o Gojo... Assim, né? Marrito e terceiro Hokage estão na mesma linha ali de ódio. Entendeu? Marrito, terceiro Hokage. Tá, mas aqui a diferença é bem pouca. Mas bem pouquinho assim. Marrito aqui fica logo embaixo.
também já passou dos limites pra quem quer aparecer, porque ele some por um tempinho e aí ele volta com o Itadori, carregando o Itadori sem encostar nele, enquanto voa em cima do lago. Irmão, calma, Mewtwo! A gente já entendeu que você é Satoru Gojo, relaxa! E outro absurdo por parte dele, porque ele tira o Itadori do treinamento enquanto o Itadori está assistindo Senhor dos Anéis. Se ele esquecer de alguma coisa, ele vai ter que voltar muito, porque Senhor dos Anéis é um filme de mais de 3 horas. Ainda mais em japonês, que uma palavra nossa são 3 frases deles. E aí ele fala pro Itadori que eles vão ter aula do lado de fora. Eles vão aprender expansão de domínio. E isso aqui, com toda certeza, foi jogada de GG porque ele é malandro. A Funko já devia estar em cima dele, cobrando um bonequinho. Cadê que não tem boneco do Gojo? Não tem boneco de Jujutsu, mas o anime não tinha nada emblemático. Não tinha uma pose. O máximo que a gente tem de Jujutsu é o dedo do Sukuna. Que aí, além de você fazer uma caneta horrorosa e um possível sneakers temático, tu vai fazer o quê com um merchandising do formato de um dedo? Porra, o Halloween tá aí, né? O Halloween tá aí. Pra fazer o sneaker com o dedo do Sukuna? Porra. Vai ganhar uma nota. Eu compraria. O Jujutsu ainda precisava ter a sua pose do Kamehameha, os Ins do Naruto, o Gear 2 do One Piece, faltava um negócio. E o Gojo trouxe o Itadori aqui pra ensinar sobre expansão de domínio? Trouxe. Mas mais importante que isso, pra ensinar ele como ser um personagem principal. E já plantar na cabeça do Itadori que só aquela pose que ele faz no encerramento, aquele negocinho aqui, isso não é o suficiente pra sustentar uma carreira. O jogo ainda tem a coragem de falar que o Gojo cometeu um erro em trazer alguém que vai atrapalhar a luta. E aí o Gojo manda a frase: não precisa se preocupar não, afinal, você é fraco. E dá uma risadinha assim no final. É exatamente assim, mas se vocês pararem pra ver, vocês vão ver que é bem perto disso. E o jogo fica ofendidíssimo quando escuta isso. E isso aqui não é motivo pra estar brigando, é motivo pra estar procurando uma ajuda profissional, porque isso tem cara de problema da infância. Nunca ouviu nada de ruim sobre ele, e aí quando escuta uma frasezinha, já bate direto no ego. Aí vira uma maldição adulta que não aceita críticas. Ele solta um monte de fogo e o ambiente fica todo vermelho. Parece que a gente tá naquela abertura e o Armor Special do Incidente Shibuya. Esqueci de quando é a abertura. O Itadori fica sem entender como é que o jogo é fraco se ele é mais forte do que tudo que o Itadori enfrentou até agora. O Gojo bota a mão na cabeça do Itadori e fala: fica tranquilo, vai ficar tudo bem, é só você ficar perto de mim. Não confia, Itadori, não vai! Ele falou isso pra Amanai e hoje ela está mais perto do Kaizen do que do Jujutsu. A caneta de GG Akutami não mede esforços na hora de traumatizar ninguém. Não perdoa ninguém, não perdoa ninguém. O jogo usa a expansão de domínio dele e fica a tela toda preta, menos o Gojo e o Itadori. Pra Casas Bahia e o Ponto Frio poder ficar passando esse vídeo ali na frente da loja nas TVs que estão vendendo. O lugar agora vira o interior de um vulcão e o Itadori não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Eles até dão um comercial pra poderem sentar o ator do Itadori e explicar pra ele o resto do episódio. E eu entendi e descobri que o problema não é Jujutsu Kaisen explicando sobre os ataques, é o Gojo explicando sobre os ataques. O Itadori tá quase sendo queimado vivo e o Gojo tá lá falando e explicando o que é uma expansão de domínio. E a explicação é uma expansão de domínio. Um domínio inato é feito com energia amaldiçoada e imbuída com encantamento à sua volta. Irmão, se for pra falar isso, se for pra fazer assim, é melhor nem explicar. Eu nunca na minha vida usei e nem ouvi a palavra imbuída. Tu que lê livro, tu já ouviu? Não. Olha lá. Eu não sei nem o que significa imbuído. Eu não faço ideia. E tem o superior completo. Nunca ouviu. O jogo tenta bater neles Eu também tenho superior completo e nunca ouvi, pô. com uma Na verdade, tem muita palavra que eu nunca ouvi. pedra quente, mas o Gojo defende e aí o jogo pensa: a maioria dos feiticeiros Jujutsu já teria virado cinza aqui dentro do meu domínio. O que tá acontecendo? A ficha finalmente está caindo pro jogo. Aí o seu siriguejo do mal começa A ficha caindo que ele tá com os 2 protagonistas do anime, né? Lutando contra os 2 protagonistas. a falar que provavelmente cometeu um erro e subestimou Satoru Gojo. Essa hora eu tava vendo o anime dublado e a voz do jogo é igualzinha à voz do seu siriguejo. E não é possível que o jogo não percebeu, porque o Gojo tem uma caixa de diálogo própria, feita só pra desmerecer os feitos de qualquer outro personagem do anime. E aí o Gojo resolve deixar claro que ele é o Kakashi da nova geração e vai expandir o domínio dele. Mas pra fazer isso ele tira a venda. E um detalhe pra vocês, que o Gojo tira essa venda no episódio 7 e mostra os olhos. E o Kakashi levanta a bandana e mostra o Sharingan também no episódio 7. GG Akutami. Você achou que eu não ia perceber, né?
Ai, cara, porra, eu acho isso muito, muito bom do Zé Renato, cara. Ele ligando as coisas, ele falando com o criador do anime, do mangá, eu acho muito bom. Eu sou o seu maior inimigo. Só que diferente do Kakashi que mostra um Sharingan, que é um olho maneiro, o Gojo mostra um olho que é provavelmente o mais lindo de toda a ficção. Você entendeu, Zoe Deschanel, que o Gojo tem um olho mais bonito que o teu? Específico. É porque é a única pessoa que eu pensei que tem sabe, que faz coisa com o olho. A Zoe, ela tá presa em 2007, que toda foto dela tá com o olho arregalado. A gente já entendeu que teu olho é claro, cara, calma. E o Gojo é igualzinho, tá? Toda foto do Gojo que ele tá sem a máscara, ele tá com o olho abertão, assim. É, síndrome do olho azul, né? A foto de perfil dele no Instagram deve ser só o olho dele. Aí o Gojo cruza o dedinho, que é difícil de fazer, e fala, expansão de domínio. O que me leva à questão, como é que ele definiu que ia ser isso aqui? Quando você aprende a expansão de domínio, vem junto o manual explicando qual é a posição de mão que você tem que usar? Ou você escolhe a que você quiser? Porque essa aqui do Gojo tem cara de que ele ficava treinando em casa, de que ele saía do banho, parava na frente do espelho e ficava ali tentando achar uma posição que usasse uma mão só. Porque ele precisa dessa casualidade forçada dele de poder botar uma mãozinha no bolso se ele quiser. Porque a gente sabe que esse negócio de personagem que tá no meio de uma briga e me mete mão no bolso, que é pra, pô, forçar a barra pra poder ser maneiro. Porque é o sonho de todo mundo poder estar brigando contra alguém e poder fazer isso aqui. Pra você deixar claro que você não tá nem aí. É o Vegito cruzando o braço, é o Sanji botando a mão no bolso, mas o Sanji tem os motivos dele. E é o Gojo fazendo aqui, não, expansão de domínio, vermelho, com essa mãozinha aqui sempre no bolso. E pra ele fazer essa expansão de domínio dele, isso aqui era muito Naruto. Dar o dedo do meio ia subir a classificação indicativa do desenho. Fazer isso aqui, o Goku já tava fazendo. Ele precisava pensar num negócio novo. Isso. Não, ele não podia fazer isso aqui, que é símbolo de gangue, né? E tem um jogador de futebol que se comemora fazer aqui, que era uma máscara, né? Fazer isso aqui e tal, que era máscara. Não? Tem. Mas se fizer isso aqui é West Side, que é sinal de gangue. Agora tu vai me perguntar como é que eu sei? Também não sei. Eu só... A minha cabeça, ela absorve algumas informações desnecessárias às vezes. E é só isso. Sobraram poucas opções. Ele expande o domínio dele e aí acontecem várias coisas. Fica tudo preto, depois tudo branco. E aí aparecem várias coisas meio de ciências, assim. Aparece árvore, depois bolhas. Aí depois uma bola luminosa que muda de cor. Várias coisas assim. Até aparecer um olho e vários borrões de tinta na tela. E aí o jogo fala que ele não consegue ver nada e nem sentir nada. Mas depois ele fala, não, eu consigo ver tudo e sentir tudo. Só que tudo chega até mim de maneira incompleta. Mas Jujutsu Kaisen que isso? Impossível. E aí o Gojo aparece, bota a mão na cabeça do jogo e fala que agora ele tá dentro do mundo do ilimitado. Que agora o Gojo, ele não está de cabelo pra cima, ele está de franja. E eu não preciso nem dizer, eu não preciso falar qual é a função desse cabelinho que antes estava pra cima e agora está caído no rosto. Qual é a função, Laura? Vender boneco. Vender boneco! Vender... Agora você tem um par de Havaiana completo. Ai, é tudo pra vender boneco. Capitalismo! Você tem um pé com ele de venda e um pé com ele de franja. O Gojo começa a puxar fora a cabeça do jogo. E vira anime, né? Foi tão brutal que virou mangá de novo. Foi tão brutal que virou mangá. E pro anime não ficar muito gráfico e a classificação indicativa não subir, eles botam tudo em preto e branco. E a gente já tem provavelmente o 10º wallpaper que essa luta conseguiu gerar. E eu imagino que o servidor do Wallpaper Engine, nesse dia, no dia que lançou o episódio 7 de Jujutsu Kaisen, deve ter caído. E agora sim a ficha do jogo caiu, junto com a cabeça dele que foi arrancada e agora está no chão. E isso aqui é o Gojo fazendo mais um servicinho extra, cavando uma collab com Mortal Kombat, porque isso aqui é Mortal Kombat purinho. Se a DC com Super-Homem conseguiu fazer esse trabalho junto com Mortal Kombat, como é que o Gojo, fazendo um especial do Scorpion, não vai conseguir? A luta acabou, mas o Gojo, mesmo tendo a oportunidade, não finalizou o jogo. E aí a Hanami chega e salva ele. Por que ele não finalizou? Eu te digo por quê. Por causa de GG Akutami. Porque o jogo ainda tem uma função. Uma função que o GG não podia dar na mão de mais ninguém, porque ninguém ia conseguir executar com a maestria que o jogo vai executar, que é criar um boneco novo para o Nanami e pra Maki. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? E essa playlist esse aqui foi... Acho muito bom o encerramento do Zé Renato. Cara, que vídeo sensacional. Que vídeo sensacional. Vocês já perceberam que ele fala com carinho? Deixa eu só mudar aqui que tá muito estourado. Aqui. Também não tá aqui. Vocês já viram
que ele fala com carinho do Gojo. ele gosta do Gojo, eu acho que ele tem um amor pelo Gojo. Assim como ele tem um amor pelo Naruto. Cara, muito bom o vídeo do Zé Renato, cara. Muito bom mesmo. O Gojo pra mim, é o melhor personagem de Jujutsu Kaisen também. Não tem comparação.